Oi gente, tudo bem? Estou aqui novamente, tô meio agachada, tô com as pernas assim, ó, porque se eu ficar em pé, ó... Aí eu queria ficar meio pertinho de vocês, então eu vou ficar fazendo um exercício nos meus joelhos. Que delícia! Hoje eu vou falar sobre um assunto muito delicado pra mim, mas também muito necessário pra mim. E eu sei que não é só pra mim. Eu sei que são pra outras pessoas. E o motivador principal pra eu gravar esse vídeo de hoje é Larissa Lima. Ela comentou num vídeo meu e me comoveu muito porque a história delas parece muito com a minha. Não nas mesmas coisas, mas com relação à comparação. Ela falou que ela tem 25 anos, cobram muito ela pra ter um namorado. Ela entra em crise quando se compara com outras pessoas da idade dela que já casaram, já tem filhos, tem empregos bons, a vida tá perfeita e ela queria viver a mesma coisa. Quando eu li o comentário dela, eu me vi nela, em muitos aspectos. Eu perguntei pra ela se eu podia tornar o comentário dela um vídeo, ela deixou, então, Larissa Lima, essa é pra você. Eu vou contar um pouco da minha história, porque eu sempre falo um pouco de mim pra depois trazer, talvez, pra você que tá me assistindo. Eu fui criada por pais prodígios, por assim dizer. Eu sei que eles vão negar, mas são sim. A minha mãe foi a primeira a fazer faculdade da família inteira dela. Ela vivia na pobreza, totalmente. Com isso, ela também conseguiu fazer MBA, pós-graduação, e teve altos cargos em várias empresas. E meu pai veio da pressão dos pais dele por ter um bom emprego, uma boa faculdade e ter que dar certo na vida. E ele conseguiu, se formou engenheiro, viajou por vários países, também teve bons cargos e fala 3 idiomas. Eu tenho um irmão mais velho, que hoje ele tem 30 anos. Ele também extremamente inteligente, sabe tocar todo tipo de instrumento, aprendendo em apenas 5 minutos. Também se formou engenheiro, fez intercâmbio de graça e também fala 3 línguas. Desde pequena eu fui criada assim, sendo uma criança muito espertinha. Meus pais sempre tentaram estimular eu e meu irmão, desde o nascimento. Eu já segurava o lápis corretamente desde os 9 meses de idade, eu era muito estimulada com figuras e artisticamente também, eu já tinha essa tendência. Mesmo muito pequenininha eu falava as palavras corretamente, porque os meus pais não deixavam a gente ficar falando muito igual nenenzinho, tipo, eu quero água. Não, era eu quero. Então a gente já tinha uma dicção muito boa. Então eu era mais um prodígio, por assim dizer. Eu sou um daqueles clássicos casos, que talvez você também seja, de pais que querem que a criança se dê muito bem na vida, que não tenha que lutar tanto como eles tiveram que lutar para conquistar as coisas. Isso é muito da nossa geração. Então eu sou aquela clássica criança que cresce sendo o prodígio da casa e fica com essa pressão interna de eu tenho que continuar sendo um prodígio pelo resto da minha vida, eu tenho que ser uma criança, uma pessoa, um adulto extraordinário. Na escola, nos primeiros anos, eu comecei indo muito bem nas matérias, eu era até um pouco avançada em alguns momentos, mas foi passando o tempo, foi ficando difícil, eu não estava mais lidando tão bem com o sistema de ensino, também estava sofrendo bullying, fui ficando um pouco abaixo da média, peguei muitas recuperações, tentava recuperar e depois caía em outra, sabe? Eu precisava de mais tempo do que muitas outras crianças para entender as coisas, então eu levava muitas dúvidas para casa. Meus pais não tinham tanto tempo para conseguir me ensinar, então eu tentava me virar sozinha, só que falhei várias vezes. Foi começando aquela bolinha de neve, sabe? Eu também nasci com alguns problemas de saúde, eu tinha um atraso de desenvolvimento, a minha puberdade foi extremamente tardia, o meu crescimento muito tardio, então eu já era menor que outras crianças, era diferente, isso também trazia o bullying e tudo mais. Minha dificuldade em fazer amigos também aumentou. Com isso eu me tornei socialmente meio esquisitinha, porque eu não tive tanto estímulo de vários amigos e tudo mais. E os meus pais também se decepcionaram muito comigo na relação estudantil, porque eu quase reprovei umas 2 vezes de ano. Eu também não era uma menina muito feminina, por conta de todas essas coisas, eu não me arrumava muito bem. Gente, a bateria do meu celular começou a querer acabar porque o inimigo é sujo. Mas estou aqui agora carregando e vamos continuar. Eu também tinha muita dificuldade de ter amigos, então a minha questão de me socializar também ficou meio atrasadinha, eu não tinha muita gente pra interagir, poucos primos da minha idade também. Eu virei mocinha com quase 16 anos, como eu falei, o meu desenvolvimento era muito tardio, então eu me sentia sempre atrasada com relação aos outros. Como eu tinha muito gosto artístico, eu tentei escolher minha profissão, que era publicidade e propaganda, de uma forma que me desse dinheiro, né, seguramente, mas que também combinasse minha questão artística, só que aí eu descobri que eu odeio essa profissão com todas as minhas forças. E isso foi durante a faculdade. Já depois da metade da faculdade, então eu decidi terminar o curso mesmo assim. Então já veio de novo aquela sensação de que eu tava perdendo a minha vida. E na faculdade, muita gente da minha sala conseguia estágio muito fácil, até os mais vagabundinhos, assim, que não faziam nada. Eu tentava de tudo, fazia um currículo criativo, vídeo de apresentação e essas coisas. E eu sempre acabava recebendo muitos nãos. Poucas vezes eu consegui algum estágio,
consegui muito fora da minha área. A gente tinha TCCs todo semestre do curso, TCCs muito longos, então cada pessoa ficava responsável por uma parte, e eu me sentia muito burrinha, porque muita coisa eu não entendia. Eu sempre tive alguma dificuldade de entender uma coisa ou outra, então eu me cobrava muito que eu queria ser extraordinária, que eu queria ser o prodígio que eu fui criada pra ser. Então muita coisa eu tinha que ter mais calma pra entender, e aí eu ficava com muita vergonha de pedir ajuda também. Eu nunca tinha namorado ninguém, nunca tinha nem pegado na mão de um menino. Essa era a minha vida. Também por conta de não ter tido muita oportunidade de me socializar desde criança, eu tive que reaprender isso do zero, na juventude, no final da adolescência. Eu entrei em alguns empregos muito abusivos e lá pro final do meu curso eu decidi me demitir do meu último emprego, o que também me fez me sentir uma grande condenada, onde era pra eu estar em ascensão na minha carreira, eu tava terminando ela. Parece que eu sempre dei o meu máximo pra ser a pessoa extraordinária que meus pais ensinaram que eu fosse. Eu sei que eles nunca me cobraram que eu fosse uma pessoa incrível e maravilhosa, não é isso. Eu senti essa cobrança, sabe? É a frustração da pessoa que foi criada num lar em que tudo que você faz é visto e incentivado, só que lá fora tem muita diferença entre você e as outras pessoas, né? Meus pais sempre me ensinaram a fazer além do que é pedido, e eu via que eu era uma das poucas pessoas em que fazia além do que era pedido e recebia menos do que deveria. Eu comecei a entrar numa onda de comparação tão grande em que eu olhava muitas pessoas da minha faixa etária e até mais novas que eu. Muita gente, colegas meus da faculdade, saíram com empregos maravilhosos, arrasaram, super bem sucedidos, e eu praticamente tinha que recomeçar a minha vida, porque eu odiava essa profissão. Então eu me comparava muito com gente da minha idade, gente mais nova. Comecei até a fazer uma coisa erradíssima, que é me comparar com celebridades, nada a ver. Eu olhava, sei lá, pessoas que têm a minha idade, mas já ganham muita grana e são super famosas. Só que eu não parava pra pensar que essas pessoas são 1 em 1 bilhão, né? Mas eu entrei nessa onda de comparação. Tudo que eu fazia eu me comparava. Eu olhava pra pessoa do meu lado e olhava aspectos da vida dela que estavam muito melhores do que eu, só pra eu me frustrar outra vez. Só pra eu, de novo, provar pra mim mesmo que eu era um grande fracasso. Olha só, Rebeca, como você tá atrás de todo mundo. A comparação foi uma das drogas que eu mais me viciei e foi uma das mais difíceis pra eu me desfazer. Até hoje. Com terapia e conversando com pessoas que já me aconselharam muito, eu comecei a adquirir o hábito de questionar o porquê que vem um pensamento intrusivo desses. Do tipo, olha aquela menina, ela é melhor que você. Começou a me vir o hábito de eu começar a perguntar por que ela é melhor que eu. Ah, por causa disso, disso e disso. Tá, mas porque isso torna a pessoa com uma vida melhor do que a minha. Eu comecei a combater a comparação com isso, né? Me questionando. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô pensando nisso? E por que isso é a verdade? Não acho que isso é verdade, né? Comecei a me questionar. E eu comecei a olhar em volta e ver que, na verdade, a maior parte das pessoas, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, estão se ferrando muito. Muita gente não tem educação, não tem acesso à educação, a saneamento básico, não tem acesso a muita coisa que eu tenho acesso. E ainda assim eu não sou melhor do que essa pessoa. Nós temos vivências diferentes. Então por que eu tenho que me comparar com, sabe, minorias, que são pessoas que deram muito certo, que estavam lá na hora certa, com a oportunidade certa, e eu não estava, porque não era pra mim. Então eu comecei a tentar racionalizar esse sentimento, porque o sentimento, se a gente deixar, ele dita a nossa vida inteira, né? Ah, mas e as pessoas que eu convivo? Sei lá, todas as pessoas da minha igreja têm emprego e eu não. Todas as pessoas da minha idade que eu conheço estão namorando e eu não. Também passei por isso. Na faculdade eu fui a única que não namorou ninguém o ano inteiro, enquanto eu via todo mundo raspando rodo em geral, com empregos, com estágios que eu não consegui e tudo mais. Eu acho que muitas vezes a gente tem que se olhar com um pouco mais de carinho e paciência, sabe? Por mais que a gente esteja em tempos em que a gente tem que realmente se cobrar pra ir atrás das coisas e tem que ter dinheiro, tem que sair dessa crise, mas muitas vezes a gente se cobra algo que não é o nosso tempo, né? Como, por exemplo, ter um namorado, enfim. Eu sou casada, eu sou. Só que tem muitas coisas que eu também não tenho acesso que pessoas mais novas que eu tenho. E por muito tempo, eu nunca fiquei com ninguém. Eu perdi essa oportunidade quando já era hora de eu estar tendo ela. Então, mesmo que todo mundo da sua convivência já esteja vivendo isso, isso não se aplica a você. Isso não significa que é pra você. E eu demorei pra perceber isso, eu tive que perceber isso sozinho. Eu queria muito que pessoas pudessem ter me dito esse tipo de coisa. E também a comparação nunca traz um ganho. Pelo contrário, ela só rouba algo de você.
Eu sei que muito do que eu falo aqui é clichê, mas eu vou falar de novo o que eu falei. Pra mim, o clichê é o óbvio que a gente não quer ouvir. Então, você é diferente e ponto. O seu tempo é diferente. Ele é mais devagar que muitas pessoas e é mais rápido que muitas e é igual a muitas. Então, não há ganho na comparação. Nunca. Eu queria trazer algumas afirmações da Bíblia com relação ao quanto você é o único e especial e você tem o direito de ter paciência consigo mesmo. E que as pessoas também tenham paciência com você. Senhor, você criou o íntimo do meu ser, me teceu no ventre da minha mãe. Mateus 10:30, Deus disse que até os cabelos da minha cabeça estão contados. Será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão dele? E mesmo que ela se esqueça, eu nunca me esquecerei de você. E até mesmo a Bíblia mostra o quanto nós temos funções diferentes e o quanto nós somos diferentes. Em Romanos 12, do 4 ao 6, ele fala: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, Larissa e eu, Rebeca e todos vocês aí, eu entendo a sua cobrança e a sua comparação. Ainda mais quando pessoas te comparam com outras. Eu já fui muito comparada com outras pessoas. Há muitas pessoas iguais a você, com a mesma idade, mesma história, mesma dificuldade. E há pessoas mais novas que você, com a mesma dificuldade, mesma história. Mais velhas, com a mesma dificuldade, mesma história. Com dificuldades piores, iguais, menores. E pasme, muitas pessoas também se comparam com você em admiração a você. Ah, isso é impossível, porque a minha vida, se for mais ferrada do que já é, eu paro de existir. Minha filha, ninguém tem inveja de mim. A gente não sabe. E eu também pensava isso. Eu não venci a comparação, eu ainda luto contra ela, mas que bom que eu luto contra ela. E eu espero que você também faça o mesmo. E sempre que vier essa tentação de olhar, porque eu também tenho muita tentação, gente. Eu me comparo muito com outros casais que acabaram de casar e estão com a casa praticamente pronta, linda, perfeita. Cara, olha a zona que tá a minha casa. Enfim. E ainda assim, eu me sinto uma ingrata falando da minha casa porque há muitas casas muito piores, entendeu? Então não há ganho na comparação. Pensa nisso, não há ganho eu estar me comparando com essa pessoa. Ela tem a jornada dela, eu tenho a minha. Eu estou à frente dela em outras coisas e ela está à frente de mim em outras. Então, acho que é isso. Larissa, obrigado por ter comentado sobre você. E eu oro para que essas pessoas que te cobram parem com isso, que elas também cuidem da própria vida, né, amores? Que tá faltando hoje em dia. E que você também possa ter o amor pela sua própria jornada. Que eu possa ter o amor pela minha própria jornada. Todos nós. Então, obrigado, gente, por ter assistido. Foi um vídeo que eu preciso fazer pra mim. Na verdade, todos os vídeos que eu faço de reflexão são mais pra mim, porque eu preciso aprender. Então, se tem gente me assistindo, é mais do que um privilégio. Obrigado, gente, mesmo. Fiquem com Deus e é nóis. Ska jag pussla skär, ska jag fira julen här?